Eu vou fazer agora a mágica da televisão e trazer Thais Herede aqui para o meu ladinho, já que o assunto econômico é claro que é muito forte nessa indicação. E mais, com Galípolo agora na presidência do Banco Central, o presidente Lula vai precisar indicar 3 novos diretores para se sentarem ali na mesa do Banco Central. Thais Herede, boa noite. Quais são as diretorias que vão ficar vagas agora com essa provável saída de Galípolo para a presidência do banco? Oi, Márcio. Boa noite, né? Estou aqui com vocês, não tinha te dado boa noite ainda, nem a nossa audiência. Olha, são 3 diretorias, uma diretoria de regulação, outra de cidadania, já vou trazer os nomes aqui exatamente, mas a mais importante, certamente, é a diretoria de política monetária, essa que Gabriel Galípolo ocupa hoje, que é, se não a mais, talvez uma das mais importantes, é a segunda disputa ali com a diretoria de política econômica, são as 2 diretorias mais importantes do Banco Central, porque são a diretoria de política monetária, aquela responsável pela mesa de negociação com títulos do Banco Central, pela mesa de negociação de câmbio, pelo controle e a gestão das reservas internacionais. Então, a expectativa agora é por este nome. Há já alguns nomes pipocando, gente conhecida do mercado, economistas de bancos importantes, enfim, esses nomes vão aparecer daqui a pouco, mas não vai ter o mesmo frenesi que a gente viu em torno da própria indicação de Galípolo para a diretoria da política monetária, porque era a primeira troca do governo Lula, então tinha todo um receio de como isso ia se dar. Num Banco Central que havia sido indicado por Jair Bolsonaro, o presidente. Exatamente, por Jair Bolsonaro. Eu já vou mostrar aqui a diretoria, mas eu quero fazer só uma ligação com a leitura política que o Caio trouxe aqui. Ótimo. O Galípolo, ele não só é o segundo presidente do Banco Central mais novo do que ele, apenas Armínio Fraga, lá em março de 99, tinha 41 anos de idade, né? Uma outra experiência muito diferente do Gabriel, era um outro momento de país, o Armínio precisou subir os juros para 45% ao ano, na primeira decisão dele assim que assumiu o Banco Central, o Brasil passava ali uma desvalorização da moeda, numa fase de transição para a continuidade do Plano Real. Mas o Galípolo tem uma característica diferente dos outros banqueiros centrais que o Brasil já teve. Ele é economista, a gente já contou aqui, mas é esse tino político dele que o Caio trouxe. E ele chegou ao Banco Central pela política. Ele não chegou ao Banco Central pela atuação dele no mercado financeiro, pelo reconhecimento de seus pares, daqueles que seriam seus pares no mercado financeiro. Ele fez essa aproximação com o presidente Lula, fez a aproximação com o Fernando Haddad, participou ativamente já do governo de transição, a construir a PEC da transição, virou secretário executivo do Haddad e em 6 meses ele foi para o Banco Central. Então ele chega ao Banco Central pela mão da política, tendo construído pontes importantes com a política, tanto com o Congresso, mas com as lideranças políticas em torno de Brasília. Isso dá a ele uma característica diferente e, ao mesmo tempo, uma cobrança de como ele vai usar essa ponte, de como essa ponte vai ser cruzada no exercício da condução do Banco Central, porque, vamos combinar, o Banco Central não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, cuja principal responsabilidade é garantir a estabilidade da moeda do Brasil. Mas o Caio já nos colocou, mesmo essa proximidade com o presidente Lula, a gente sabe disso, não parece que vai interferir na visão dos senadores lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Ah, não vai, porque esse é um ativo, inclusive esse é um ativo conquistado pelo próprio Gabriel Galípolo, né? Essa relação que ele mantém com o presidente Lula, uma relação direta, que já gerou, inclusive, desconforto nos bastidores, a gente sabe, no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, essa linha direta, né, de alguém que tem hierarquicamente um ministro acima de si ou um presidente do Banco Central, mas é um ativo que ele tem. E ele chega com esse ativo num governo que é muito crítico, acidamente crítico à alta dos juros, de um partido acidamente crítico à alta dos juros. Vamos dar uma olhada aqui, então, no telão, só para a gente dividir com vocês como é que vai ficar a formação do Banco Central a partir de janeiro de 2025. O Gabriel Galípolo vai ser aprovado pelo Senado. O Roberto Campos Neto fica até o dia 31 de dezembro. O mandato dele termina dia 31 de dezembro deste ano. Galípolo assume dia 1º de dezembro de 2025 e fica até 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2030. 2030? Estou fazendo a conta certa? 2030. São 2 anos? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
São 6 anos. São 6 anos. Exatamente. Então, ele deixa o governo dia 1º de janeiro de 2031, é bastante tempo. Foi o mesmo tempo que ficou Roberto Campos Neto. Exatamente. Paulo Piketty, que já foi indicado pelo presidente Lula, fica em assuntos internacionais. Diogo Guilhem, na política econômica, tem mais 2 anos. Ailton Aquino, indicado pelo presidente Lula, esses dois, portanto, estão nos primeiros anos de seus mandatos. Rodrigo Alves, da administração, e o Renato Brito, que é da organização do sistema financeiro. E aqui, as diretorias que vão precisar ser definidas: a diretoria de regulação, que é hoje ocupada por Otávio Damasio, a de relacionamento, cidadania e supervisão, que é ocupada por uma mulher. Então, tem um questionamento aqui se o presidente Lula vai escolher uma mulher para manter a participação feminina no colegiado do Banco Central e, como eu disse, o diretor de política monetária, Márcio. Ter a indicação do presidente da República, do momento do presidente do Banco Central e de tantas diretorias, pode interferir na independência do banco? Essa é a grande dúvida e é por isso que a percepção sobre a condução do processo e de como Galípolo vai atravessar e voltar nessa ponte política que ele conquistou, é que vai, ao longo do tempo, né, ninguém vai conseguir entender, mesmo que ele consiga promover altas dos juros para garantir a independência, ao longo do tempo, com a mudança corrente na diretoria, na convivência com o governo e suas cobranças, na convivência com a política e suas cobranças, é que a liderança de Galípolo vai ser testada com essa diretoria toda nova. E aí, Márcio, o país, ele amadurece, né? A reação, por exemplo, dos gestores, dos banqueiros, dos economistas, gente que já passou pelo Banco Central, já passou pelo governo, hoje está no setor privado ou construiu a carreira no setor privado, o que me chamou a atenção foi uma reação muito institucionalizada. Ninguém fez ataques, ninguém fez críticas diretas ao Gabriel Galípolo, porque não cabe. Ele já está lá há 1 ano, ele foi o escolhido pelo presidente do Banco Central e é importante que o setor financeiro reconheça e não cobra a institucionalidade, a independência, portanto, tem que reagir também de forma institucional. A cobrança vai se manter, a cautela sobre a gestão dele vai se manter, ele vai ter que se provar ao longo do tempo, claro. Mas, de qualquer forma, o ambiente para a chegada dele é mais positivo.